Talvez você não saiba, mas alguém agora pode ser exatamente você, à beira de um limite invisível, sentido apenas por quem já se perdeu de si mesmo no meio de tantos dias iguais, de tantas promessas que parecem nunca se cumprir. Tem algo aí dentro, um esgotamento que não se explica apenas por palavras como cansaço ou fadiga. Não é só o corpo pesado, é o peito que pesa, os pensamentos que arrastam, a alma que parece murchar no silêncio das próprias perguntas. E eu sei, com a mesma clareza doce e dura de quem já passou por noites assim, que você se pergunta: até quando esse vazio vai me acompanhar? O que fazer quando o próprio fôlego da fé começa a faltar? Talvez você tenha achado que já estava forte o suficiente, mas nos bastidores dos sorrisos de aparência, lá no fundo, algo se partiu. Você tem feito orações que nem ousa chamar de orações. Palavras que saem mais pelo costume do que pela esperança de serem respondidas. Percebe? Existe uma diferença entre viver esperando e viver sentindo que a espera virou uma prisão sem saída. Em algum momento, o brilho dos dias novos começou a se apagar e tudo virou sobrevivência. O medo sussurra devagar: será que escolhi o caminho errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que a vida reservou para outros aquilo que o meu coração tanto sonhou para mim? Você se pergunta se é mais um rosto anônimo nesse imenso mar, falando com o céu que nem parece responder. E aí, tão de repente quanto a escuridão se impõe, chega aquele peso invisível que não se chama apenas tristeza, mas exaustão existencial. O tipo de esgotamento que não melhora com sono, nem com promessas de dias melhores. Sabe aquela sensação de deitar e não descansar, de falar e não ser ouvido, de esperar e parecer que nada nunca muda? Não é só o tempo passando, é o tempo levando seus sonhos e deixando um rastro de incerteza. É sentir que sua história está sendo escrita sem sua permissão, sem que suas esperanças sejam sequer consideradas. Pode confessar, existe um pedacinho do seu ser pensando em desistir, ou pelo menos parar de tentar. Ainda assim, há algo em você que não morre. Um fio quase invisível, mas que insiste em pulsar quando tudo parece desmoronar. Por mais rota que seja a esperança, algo em você ainda deseja ouvir, não foi em vão. O que será que ainda não lhe foi revelado? Onde termina esse túnel? E o que há depois do silêncio? Eu te convido agora, sem pressa e sem pressão, só a respirar fundo, a permitir que essa palavra seja, talvez, mais do que consolo, seja resposta. E se for assim com você, se esse eco te alcança onde seus olhos não alcançam, deixe um comentário dizendo: eu precisava ouvir isso, como uma semente de fé lançada nesse solo invisível. Mas, ainda não te contei o mais importante. Há um momento, quieto e quase imperceptível, em que até o ar parece pesar dentro do peito. Você acorda e o mundo já lhe exige mais do que você acha possível entregar. Palavras de ânimo se tornaram distantes, quase uma língua esquecida, enquanto o entorno, com seus barulhos, cobranças e pressas, parece só agravar esse eco de solidão que cresce silencioso dentro de você. É possível que você tenha se acostumado, sem perceber, a essa sensação de estar aquém, de viver no piloto automático, cumprindo função atrás de função, sorriso após sorriso, sem nunca realmente se sentir inteiro. Onde foi parar aquela paixão pela vida, aquela faísca que, um dia, já fez seus olhos brilharem e seu coração disparar de expectativas? Por quanto tempo mais a própria existência será esse peso mudo sobre os ombros, esse fardo que ninguém parece enxergar? Talvez você olhe ao redor e ache, por vezes, que só você carrega essa angústia muda, essa carência imensa de um sinal, de um gesto vindo do alto. Em noites insones, você revisita episódios antigos, sonhos abortados, planos adiados, e se pergunta desesperadamente se algum dia algo mudará. O silêncio aumenta e, com ele, a tendência de duvidar. Duvidar de si, dos outros, do próprio caminho, de Deus. Pode ser que chegue um instante em que a dúvida parece mais forte que a esperança, e as águas profundas do desânimo ameaçam afogar a centelha que restou. Você tenta confiar, tenta seguir, mas sente-se cada vez mais fraco, mais perdido, mais incapaz de entender por que tantas portas se fecharam ao mesmo tempo. No meio desse desgaste não nomeado, dessa exaustão que mora bem fundo, há também um ciclo de perguntas sem resposta. Por que comigo? Por que agora? Por que assim? Às vezes, elas vêm como gritos abafados, noutras, são só um suspiro resignado antes de dormir. Parece que, quanto mais se espera, mais angustiante se torna a distância entre onde se está e onde se gostaria de estar. É fácil acreditar, vendo de fora, que o sofrimento tem prazo para acabar.
Mas, dentro da sua pele, o tempo se arrasta e cada dia de espera pesa o dobro. O mundo segue, mas você só observa de longe. Cada promessa não cumprida é uma pedra a mais nos bolsos. Cada oração sem resposta, uma gota de silêncio a encharcar o coração cansado. E se tudo for só isso? E se a vida passar sem que você veja a rua da esperança, do renovo, do milagre? E, nesse intervalo apertado entre resistência e desânimo, existe um detalhe sutil, quase impossível de perceber para quem está do lado de fora. Você parou de sonhar alto, parou de se ver digno de promessas, começou a aceitar pouco a pouco que talvez sua vida seja esse pequeno espaço de sobrevivência. Mas há alguma coisa, mesmo que tímida, mesmo que machucada, que se recusa a morrer aí dentro. E, nos dias mais tristes, é dela que nasce a coragem, quase sem querer, de tentar mais uma vez, de dar mais um passo, de acreditar que não é loucura aguardar por uma resposta vindo do alto. Você sente, mesmo que vagamente, que existe algo além. Mas o que? Por quê? Por quanto tempo ainda? A alma grita. Será que Deus se calou para sempre? Será que a promessa virou miragem? Será que há poesia nessa ausência, ou só abandono? Todas essas questões, guardadas a 7 chaves, se misturam e, por vezes, você já nem sabe se está rezando, argumentando ou só desabafando com o vazio em volta. Mesmo assim, uma parte sua anseia por mais. Anseia por um sinal, por um toque, por um sopro que tire o pó das promessas antigas e devolva brilho ao que o tempo tentou apagar. Se, de alguma forma, você está sentindo isso agora, permita-se um instante de vulnerabilidade. Deixe um amém nos comentários, se este clamor silencioso se parece com o seu, não como obrigação, mas como gesto de humildade, uma declaração de que você, mesmo esgotado, ainda se permite ser encontrado. Só que, apesar do silêncio, há algo que talvez você nunca percebeu. Todo esse vazio não é uma ausência sem sentido. E é disso que eu preciso te falar agora. Existe um instante, profundamente misterioso, em que o vazio deixa de ser apenas ausência e começa a se revelar como um espaço fértil de transformação. Talvez você nunca tenha pensado nisso desse jeito. Talvez, até agora, cada silêncio de Deus tenha sido interpretado como descuido, cada oração sem eco entendido como distância, cada porta fechada sentida como perda. Mas e se tudo isso não for, de fato, sinal de abandono, mas sim o início de uma nova linguagem divina? E se o céu, nesse intervalo em que parece mudo, estiver escrevendo páginas que só podem ser compreendidas com o tempo, com persistência e olhos treinados pela espera? Ainda não te contei o mais importante. Há uma verdade escondida, delicada, mas poderosa, no miolo desse espaço solitário em que você se encontra. Em muitos percursos de fé, a ausência aparente é convite. Convite a mergulhar fundo, descer além do superficial, encarar o que há lá no fundo da alma quando tudo do lado de fora se cala. O deserto, esse cenário árido em que quase todos desejam nunca pisar, é também o terreno onde raízes se aprofundam, onde dependência se revela não como sinal de fraqueza, mas como rendição amorosa. Quando todos ao redor parecem avançar e só você sente que ficou para trás, não percebe que, por dentro, é forjado um tipo de coragem diferente. Não é barulhenta, não se mostra nas redes, não faz discurso triunfalista, mas é a coragem real, sem maquiagem, que nasce do choro secreto, da dúvida exposta, da saudade do abraço divino. E é justamente aqui, onde tudo parece insuportavelmente silencioso, que Deus trabalha de modo mais profundo. O silêncio dele não machuca para sempre. Não é vazio estéril, é antes um silêncio que amadurece, como uma terra que precisa dormir antes de germinar a semente. E você, sem saber, está sendo preparado exatamente no tempo em que acha que perdeu tudo. Porque, enquanto os olhos naturais só enxergam demora, desgaste e portas fechadas, o olhar espiritual, esse que ainda está sendo treinado em você, descobrirá o que poucos entendem. Nesse ambiente escuro, Deus está te ensinando a esperar confiando, não resignando. Ele está mostrando que não se trata de suportar, mas de confiar na fidelidade dele mesmo sem evidências ao redor. Talvez você se pergunte, mas como confiar num tempo que só dói? Como continuar esperando sem querer desistir a cada novo amanhecer cinzento? Eu preciso te dizer, a delicadeza até mesmo na maneira como Deus constrói fé em corações cansados. Ele não exige força sobre-humana, não exige sorriso forçado ou negação do sofrimento. Ele pede sinceridade. E, na sinceridade do seu esgotamento, existe uma verdade poderosa. Você ainda está aqui.
não por força própria, mas porque, apesar das noites frias e orações aparentemente sem resposta, uma presença te sustentou, quase invisível, sutil, mas real. É nesse ponto, exato, quase sem luz, que pequenos sinais começam a brotar. Uma palavra solta que chega em boa hora, um olhar de alguém que compreende seu silêncio, um verso antigo lembrado de repente. Pode ser que os sinais não tenham o formato espetacular que você imaginava, mas não se deixe enganar. O céu fala em detalhes, em delicadezas, em gestos comuns. Às vezes, é num abraço inesperado. Outras, numa lágrima que escorre e você já não sente tanta vergonha. Não foi o abandono que te visitou, mas uma esperança muito tímida, mas persistente, que se recusa a morrer. Essa esperança nova não se constrói da noite para o dia. Ela é feita de repetições, de pequenos atos de fé, de perguntas feitas no escuro e respondidas com sopros de coragem vindo sabe-se lá de onde. Não tenha pressa de entender tudo. Nem eu, nem você, precisamos fingir plenitude quando ainda estamos aprendendo a caminhar nesse chão de promessa não cumprida. Mas pode acreditar, Deus trabalha no intervalo das perguntas. Ele cria caminho mesmo quando você só enxerga muro. E aquilo que hoje parece só desgaste, amanhã será testemunho vivo de superação. Ainda falta uma verdade para fechar esse ciclo e mudar para sempre a sua maneira de viver à espera. Porque se o vazio tem nome, ele também carrega uma promessa esquecida. E é sobre isso que, agora, vamos falar. É aqui, exatamente aqui onde seu coração vacila entre continuar e desistir, que a promessa esquecida recupera o brilho. O que parecia apenas ausência, pedra fria, transforma-se em ponte viva entre o seu esgotamento e uma presença amorosa que não se despede nunca. Talvez você ainda esteja respirando com dificuldade, talvez o peito aperte diante de mais um dia sem respostas claras, mas preciso que você ouça, com toda a atenção e honestidade, Deus não te deixou à margem. O que você chama de vazio é, na verdade, um convite cuidadoso para um encontro inusitado, um abraço que nasce no escuro e floresce silencioso lá dentro, onde ninguém mais vê, a não ser aquele que te criou. Quando toda a esperança parece fraca demais para se erguer, é aí que, imperceptível, uma força te levanta de novo, mesmo sem perceber. Esse sopro de vida que te faz recomeçar, mesmo sem novas garantias, é sinal de que ainda existe promessa latente aguardando por seu sim mais simples, aquele sem barulho, aquele só de quem já cansou de lutar, mas insiste em esperar só mais um pouco. Não pense que o mundo lá fora tem as respostas que faltam ao seu peito, porque a resposta acontece de forma tão íntima, tão pessoal, que só você pode perceber o quanto mudou, o quanto amadureceu, o quanto desapegou da ilusão de controle. Quanto mais o tempo parece consumir sua esperança, mais silenciosamente Deus intercala a sua promessa entre os dias contrários, entre as noites fatigantes, entre os silêncios que ardem. Você percebe agora, cada madrugada sem cor, cada manhã arrastada, tudo isso estava sendo revestido por uma espécie de coragem nova. Não aquela coragem superproduzida, mas a que te faz levantar mesmo sem vontade, agradecer mesmo sem resposta, seguir sem botão mágico de soluções. Esse é o milagre silencioso, a promessa que quase ninguém vê florescer, porque só quem atravessa o deserto reconhece o frescor da chuva inesperada. E a mais, toda espera, por mais árida que pareça, é morada de uma esperança que desafia todas as probabilidades. Não importa quanto tempo você permaneceu sem sinais, nem quantas portas fechadas, ou quantas vezes pensou que não aguentaria mais um ciclo de silêncio. O que te sustenta não é o resultado imediato, mas o vínculo secreto com o Deus que, mesmo calado, jamais deixa de trabalhar por você. Deixa eu te contar, a promessa não se cumpre somente quando o esperado acontece. Ela se cumpre todas as vezes que você descobre que ainda crê, mesmo sem motivos aparentes. Toda vez que, em meio à dor, uma brisa suave invade tua mente cansada, e você sente, por segundos, que não está só. Isso é promessa que desabrocha devagar, promessa que se revela nos detalhes miúdos da rotina, na renovação da sua esperança, na quietude que sobrevive à gritaria do medo. Por isso, não são seus méritos, nem seu desempenho, nem a garra que define o quanto Deus está perto. É justamente no momento em que você se reconhece pequeno, vulnerável e até sem forças para pedir socorro, que Deus vem mais perto e sussurra: ainda estou aqui. Ainda é sobre fidelidade, sobre não desistir, sobre confiar onde tudo falha. Talvez agora você compreenda, de um jeito diferente, que nunca foi sobre entender todos os porquês.
Nunca foi sobre ter controle ou garantir finais felizes com as próprias mãos. Sempre foi, e sempre será, sobre confiar em quem nunca te perdeu de vista, confiar naquele que anota cada lágrima, escuta cada silêncio, recolhe cada suspiro abatido. Você é amado justamente quando duvida, quando se cansa, quando tropeça. Você é cuidado mesmo na sua incerteza. Por isso, eu te peço, não abandone esse caminho só porque ele parece longo demais. Não solte a mão só porque o cenário não mudou ainda. Permita-se ser sustentado pela esperança que cresce sem barulho. Permita-se experimentar, nem que seja por um instante, a paz que não depende de respostas, mas de rendição à presença silenciosa, mas poderosa, do Deus que te conduz no escuro. Se você sentiu que essa mensagem tocou lugares profundos dentro de você, se de alguma forma se viu nesta jornada de espera, entrega e esperança silenciosa, convido você a deixar um like como testemunho da sua fé, não uma fé perfeita, mas uma fé real, vivida em meio ao cansaço e à vulnerabilidade. Inscreva-se não só para receber mais palavras, mas para cultivar esse caminho espiritual juntos, apoiando e sendo apoiado por outros que também esperam e confiam. Compartilhe nos comentários qual é a sua promessa ainda não cumprida, o que você aprendeu na espera. Sua história pode ser semente de renovação na vida de quem, hoje, caminha em silêncio ao seu lado. E, enquanto você se expressa, lembre-se, há um Deus cuidando, dia e noite, do invisível, e isso muda tudo.